Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse misterioso, emocionante e por que não divertido reino das exatas. Eu te convido para juntos nós desvendarmos a física. E o mistério de hoje é orientação de um objeto, ou seja, direção e sentido. Parte. Então vamos lá sobre orientação de um objeto de acordo com a física. Primeiro fazer algumas considerações. Orientação de um objeto de acordo com a física nós vamos abordar praticamente em toda a mecânica, tá? Eu posso falar aqui especificamente a cinemática. Eu falo também que 90% será abordada na mecânica. E os outros 10, professor? Prof. Léo, que é o canal. Eu posso dizer que é o seguinte: existem exercícios que às vezes os elaboradores, né, os físicos aí que elaboram exercícios para os livros, para as faculdades, para vocês, eles podem juntar matérias de outro ramo da física e envolver a cinemática. Então eu deixo os outros 10% para essa parte. Mas em vias de regras, ou via de regra eu acho que é o certo, nós iremos abordar na cinemática, tá? O ramo da mecânica. Dentro da mecânica nós temos a cinemática. Depois eu faço um vídeo falando sobre cinemática, dinâmica e estática. Ok? Então vamos lá. Quando eu falo em orientação de um objeto, eu vou escrever, tá? Usando aqui porque minha letra é horrível, tá certo? Então um dia que eu aprender a escrever novamente, eu coloco aqui, ó. Orientação de objeto. Quando eu falo em orientação de um objeto, de acordo com a física, eu estou falando direção e o outro que eu estou falando é o sentido, certo? Quando eu falo direção de um objeto, eu vou abordar a seguinte situação. Eu vou fazer os desenhos aqui, ó. Quando eu falo em direção de um objeto, eu estou falando isso aqui, ó. Em pé, nós já vamos traduzir o que é esse bendito em pé. Eu tenho deitado e eu tenho tombado, né? Tombado. Eu acho que tem esse último aqui deve estar em cima do vídeo que eu estou gravando, mas vai ficar, ok? Vai ficar. Você dá uma brisada, às vezes eu dou uma puxadinha, até vou por aqui, ó. Vamos ver se sai um pouquinho. Se sair, bem. Então, olha só que nós não podemos responder na física como, por exemplo, em pé, deitado e tombado, certo? Na diagonal. Diagonal não, caído. Enfim, tudo que não seja algo que a física aborda como certo. O que é em pé, a física ela chama de vertical. Aí vai ter alguns alunos para dizer, mas é claro que é vertical. Tudo bem, você sabe, tem uns que nem tem noção disso. Então, quando estiver em pé, é vertical. Tudo que está em pé, vertical. Essa caneta aqui, ó, da mesa, ela está em pé. Ela é vertical, tá certo? A geladeira que está aqui atrás de mim, ela está em pé. Ela está na vertical, tá certo? O cachorro ali, ó, o corpo do cachorro que está latindo, da cachorrinha que está latindo, o corpo dela está deitado, igual está o segundo traço que está aí. O traço que está aqui, ó, deitado, nós chamamos de horizontal. O horizontal, gente, é o mais fácil de você guardar. Tá certo? Eu não lembro se vertical é em pé ou deitado. Gente, olha para a linha do horizonte. Olha que lindo, o sol nascendo no horizonte. Ué, se o sol nasce no horizonte que você olha assim, ó, reto, pode parecer bobeira, mas eu estou fazendo assim mesmo. Você olha assim, ó, nossa, que paisagem bonita, o sol nascendo no horizonte. O que sobra para em pé? Vertical, ok? Bem didático essa parte. Então, horizontal, e eu tenho no famoso tombado, esse aqui eu creio que todo mundo tem mais facilidade, diagonal, ok? Diagonal, beleza? Por que nome diagonal, não sei. Só que a física, como ela tem
toda vez que você aborda orientação, você não consegue falar direção sem falar sentido ou sentido sem falar direção, tá certo? Então beleza, quando eu pego a minha direção, repara que eu só tenho uma seta. Deixa eu aproveitar aqui que eu aprendi a fazer seta, não com a minha própria mão, mas com a mão dos outros. Eu tenho isso aqui, ó. Eu posso ter uma seta apontando para baixo e eu tenho essa mesma seta, ela está apontando para cima. Pode ver que ela não está muito retinha não, mas finge que ela está retinha para cima, beleza? Repara que agora eu tenho uma seta falando que ela está para baixo. E eu tenho uma outra seta, a segunda seta na vertical, em pé, apontando para cima. Na física, é isso que dá a direção ao movimento do nosso objeto, do nosso móvel, da nossa partícula, de algo que está se movimentando. É a seta que indica para qual direção ela está indo. Nessa primeira seta aqui, na primeira reta na vertical, a seta está apontando para baixo. Então, existem livros que colocam como sentido para baixo, e eu já vi também outros livros, já fiz exercícios onde ele coloca assim, ó, de cima para baixo. Ambos são as mesmas respostas. Professor, qual que eu coloco? Eu digo para vocês, pergunte ao seu professor, qual que é o certo para você, para o senhor professor? Olha, eu aceito para baixo. Então você vai responder para baixo. Ah, não, eu quero de cima para baixo. Então você coloca de cima para baixo. Aí o professor seu fala assim, ó, tem que responder para baixo. Aí você coloca de cima para baixo. Aí o professor te tira ponto. Poxa, você perguntou o que o seu professor aceita. Você vai criar confusão por causa disso, você vai perder um ponto por causa disso. Eu acho desnecessário. É uma coisa simplesinha, tá certo? Ah, mas eu quero colocar. Aí você vai criar uma briga, uma confusão, enfim. Eu nem deveria estar estendendo o vídeo falando isso. Mas é um parêntese. A segunda reta que está na vertical, reparem que a seta está indicando que ela está em sentido para cima, apontando para cima. Então eu tenho duas respostas, para cima ou de cima para de baixo para cima. Qual resposta você vai colocar? O seu professor é quem vai mandar, tá certo? Eu aceito a de cima, põe de cima. Eu aceito a de baixo, põe a de baixo. Eu, quando eu lecionava física, eu aceito as duas, tá certo? Aceito as duas. Vamos para a segunda situação ali, ó. A segunda situação ela é um pouco mais chata por causa da seguinte questão. Ai meu Deus, eu queria fazer uma seta de corzinha diferente. Não vai fazer? Não vai fazer. Eu vou colocar aqui para aproveitar. Por que essa é mais difícil de responder? Por causa da seguinte questão. Muita gente tem dificuldade na questão de direita e esquerda, certo? Direita e esquerda. E essa questão de direita e esquerda atrapalha nesse sentido na horizontal. Então, se você não sabe o que é direita e esquerda, nossa, ou você decora ou você vai na música. Amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Por quê? Teoricamente dizem que o coração fica do lado esquerdo do peito. Decora a música, mas na verdade o coração fica mais ou menos aqui assim. Não sei fazer de biologia, mas enfim. Repara que a seta que está em cima na horizontal, a seta está apontando para a direita, mas ela está vindo de onde? Da esquerda para a direita, ok? Da esquerda para a direita, ok? A seta aponta para o sentido final dela.
Repara que na de baixo a seta está apontando para a esquerda do peito. Então, lado esquerdo, ok? Ah, o lado seu esquerdo ou do lado meu esquerdo? Ambos, o meu lado esquerdo é esse, o seu lado esquerdo, você parado me vendo aí no vídeo, é esse, é o lado esquerdo, tá certo? Então vamos colocar aqui, ó. Direita para a esquerda. Esquerda não, esquerda, ok? Então aqui, ó, direita para a esquerda. Fechou? Vamos lá, ó. Por quê? Primeiro vem da onde ela vem para onde ela está indo. Mesma coisa nas setas na verticais. Ela está vindo de cima apontando para baixo. Na da direita, de baixo para cima. Ok? E assim vai. Na diagonal, ela é um pouco mais chatinha. Tá certo? Mas vamos colocar aqui, ó. O que seria na diagonal? A diagonal você pode ter diagonal para a direita, de cima para baixo. Diagonal direita, de baixo para cima. Diagonal esquerda, ou seja, tombada para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Como essa não é muito abordada, eu só citei para vocês saberem que existe, eu não vou colocar ali não, ok? Então olha lá, ó, orientação, nós temos direção e sentido. Direção, vertical, horizontal, diagonal, pouco usada. E o sentido? Na vertical, você tem dois sentidos, de cima para baixo ou de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima, e na horizontal, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Se você achar que fez diferença, legal. Se você achar que não fez diferença, me dê dicas aí do que eu posso ajudar e auxiliar em outras coisas, o que eu posso melhorar, já que eu estou começando agora nessa questão aí de vídeos de física e também de matemáticas mais para frente na internet, tá bom? Obrigado por todos. Detalhe, não consigo fazer vídeos curtos, tá? Se você acha aí que tá chato, passa um pouco para frente, os vídeos, olha aí, dá uma olhada antes no tamanho dos vídeos, fala assim, putz, esse vídeo tem esse tamanho, meu Deus, passa para frente, vai em outro professor no YouTube, enfim, acham aí que melhor te agrada, te ajuda a você entender, porque o objetivo é você entender, se é comigo, se é com outro, se é quem faz vídeos rápidos, se é quem faz vídeos longos, se é quem tem vídeos dinâmicos, o importante é que você aprenda e consiga sanar suas dificuldades aí na escola, ok? Muito obrigado, tudo de bom para vocês, agora são 5h10, então é boa tarde. Falou, tchau.